Olá, bem-vindo ao canal Terapia. O canal Terapia vai ser um canal que vai falar sobre saúde. E que saúde? A saúde integral do corpo. A saúde psicológica e a saúde física. É o que se chama de terapia integrativa ou terapia holística. O que é o holístico? O holístico é o enxergar o ser humano como um todo. Ou seja, não separar por órgãos ou corpo de mente, mente de corpo, e sim procurar harmonizar a pessoa como um todo, procurando o bem-estar dela de todas as maneiras possíveis. E nesse canal eu vou falar de coisas que muitos outros falam, médicos falam, dentistas falam, psicoterapeutas, psicólogos, fisioterapeutas falam. Só que o que acontece? Cada um tem o seu jeito de explicar e cada um tem o seu jeito de entender. Muitas vezes uma mesma coisa é explicada por 10 professores, você entende melhor com 2 dos professores e os outros 8 explicaram a mesma coisa e você não entendeu. Não é assim que acontece? Então, nesse primeiro vídeo, eu quero comentar com vocês sobre a infância. O que é infância, o que é adolescência, o que é idade adulta, porque muita gente confunde. Chama pré-adolescente de criança, chama a pessoa de 14 anos de criança. Então, vamos lá. Do nascimento até os 7 ou 8 anos de idade, nós temos a infância. A criança é até 7 ou 8 anos de idade. Existe um jogo de cintura aí para a gente definir entre 7 e 8 anos de idade, é a infância. De 8 até 12 anos de idade, isso vale para menino e menina, hein? De 8 a 12 anos, nós temos a pré-adolescência. Então, o pré-adolescente é de 8 a 12. Tá ok? Aí, dos 12 aos 18, nós temos a adolescência. Nossa, tudo isso, adolescência esse tempo todo? Dos 12 aos 18. É um período longo, de maturação longa, né? É um período que ocorre muitas mudanças. Por isso que ocorrem tantas mudanças, porque a pessoa ela saiu da infância, entrou na pré-adolescência e já cai na adolescência aos 12 anos e até os 18 existe muita mudança, muito questionamento da visão de mundo, muita diferença. E de 18 para cima, a gente considera que a pessoa é adulta, que o ser humano, o Homo sapiens, a partir dos 18 anos é adulto. E uma coisa interessante que eu quero deixar nesse primeiro vídeo é sobre a programação mental das pessoas. Muita gente fala, nossa, a minha cabeça é um computador. Na verdade, foi o computador que foi pensado baseado no ser humano. Eles inventaram um computador para tentar raciocinar de uma certa forma, para pensar como o ser humano pensa. E, depois de tantos anos, com a informática tão evoluída, inteligência artificial, né, coisas surpreendentes, a gente pode dizer que o ser humano é um computador e a gente pode explicar os mecanismos da mente em vez de ficar usando termos médicos, clínicos, usando a analogia do computador. Porque todo mundo já mexeu no computador, já mexeu no celular, no smartphone, não é? Então, a gente pode dizer que a nossa mente, ela funciona em 2 departamentos. Eu não estou falando de cérebro, do órgão, eu estou falando da mente, do pensamento. Ah, mas onde que fica o pensamento dentro da gente? Em lugar nenhum. Ele ao mesmo tempo está em tudo, está dentro da gente, mas não está em lugar nenhum. Não existe um lugar no cérebro que fale, que a gente possa dizer, olha aqui o pensamento aqui.
um pedacinho, olha o pensamento fica aqui. Não, o pensamento é tudo. Ele é uma combinação de eletricidade, substâncias químicas, energia e coisas que a gente ainda não tem ideia. O pensamento é uma coisa muito complexa. E nós podemos imaginar que o consciente, ele é o dominante. Eu estou aqui acordado, então o consciente é dominante. Quem eu sou, o que eu gosto de comer, o que eu gosto de beber, as roupas que eu gosto de usar, a família que eu tenho, as pessoas que eu amo, as pessoas que eu odeio, é tudo consciente. Pior que não. O que acontece? Nós temos o inconsciente e o consciente funcionando 24 horas por dia. Imagina que é o HD do computador. É o HD do computador. É o que faz funcionar. Nós temos um HD rodando sem parar 24 horas por dia na nossa mente. E desse HD, 70 a 80% é inconsciente. Só que a gente não percebe. O inconsciente, ele fica jogando e pegando informações para o consciente sem que a gente perceba. Então, a nossa mente, nós somos comandados por programações do inconsciente. Ou seja, os nossos programinhas estão instalados, os nossos aplicativos, eles estão instalados no inconsciente. O inconsciente é 70, 80% do que nós somos. E o que nós manifestamos ao mundo, o que a gente parece ser, o que a gente é, o que a gente faz, o que a gente acredita, é de 20 a 30%. É por isso que pessoas são tão difíceis de serem mudadas. É por isso que é tão difícil a gente mudar um hábito, mudar um vício. É muito difícil alguém convencer a gente de uma opinião diferente da nossa, porque tudo está ali no inconsciente. Tudo está ali. E o nosso inconsciente, ele nos comanda sem que a gente perceba. Só que, e muitas vezes, nós programamos, porque ele se programa sozinho, viu? Ninguém precisa estar lá programando o inconsciente. A gente na barriga da mãe, quando o sistema nervoso começa a se formar, o inconsciente já está ali. E muita coisa que acontece com a gente na barriga da mãe, até no início da gravidez, antes que a medicina possa explicar onde é que está o sistema nervoso, porque o sistema nervoso nem foi formado ainda, muitos traumas de gravidez ficam armazenados, impregnados numa memória corporal desse inconsciente, mesmo sem sistema nervoso desenvolvido ainda. Então, olha o poder disso. Olha o poder disso. E por que eu estou falando isso? Eu não falei que a gente é programado como um computadorzinho? Então eu quero, nesse primeiro vídeo, dizer para você que é pai, você que é mãe, não importa se é pai do mesmo sexo, é 2 homens, 2 mães, é a tia que está criando, é a avó, é a vizinha, é a babá, é a professora, é todo mundo. Vamos prestar atenção na fase da infância, até 7, 8 anos de idade. Isso é muito importante. O que um adulto vai ser com 40 anos tem muito, mas muito, muito a ver do que ele passou de experiências, do que ele ouviu, do que ele viu, do que ele sentiu no corpo, do que disseram para ele, do que fizeram com ele até os 7, 8 anos de idade. Por isso, você que é cuidador, mãe, pai, tio, vô, vó, babá, professora, cuidadora, seja lá o que for, procure não dizer coisas negativas sobre o comportamento dessa criança. Você que é mãe, pelo amor de Deus, você que é cuidadora, mãe, eu estou falando geral, você que cuida de criança, não chame a criança de burra,
Não chame a criança de inútil. Não chame a criança de filha da puta. Eu tô cansado de ouvir isso. Eu, como terapeuta, eu tô cansado. Eu sou terapeuta corporal e psicológico com 12 especializações. Prazer, meu nome é Marcos. E o que a gente vê? É a mãe xingando o próprio filho de filho da puta. Isso é o cúmulo. É a mãe xingando o filho de burro, de inútil. Você não devia ter nascido. Barbaridades de todo gênero a gente escuta. A mãe repreendendo o filho, não ensinando, dizendo, filho, não é para fazer assim, é para fazer desse jeito. Não, já vai gritando, já vai xingando, já vai desmerecendo. Quando a criança chegar para você e ela fizer um desenho, o desenho vai estar um horror. Vai estar um rabisco, um monte de rabisco. Não olhe para aquele rabisco e fala, nossa, que coisa feia. Ai, que coisa horrível. Ai, que porcaria que você desenhou. Não! Você tem que olhar aquele desenho e dizer, que lindo, filho. Continua praticando, continua desenhando, filho. Cada dia você vai ficar melhor. Então, o ponto principal, uma das coisas para a sociedade humana sempre ter sido doente mental, as pessoas terem problemas psicológicos terríveis, desde que o mundo é mundo, as pessoas têm problemas psicológicos terríveis, tem a ver com o que ela passou até os 8 anos de idade. E não é só o que ela escuta, não, ou o que ela vê, porque não adianta, por exemplo, o pai falar, filho, seja honesto, e ele é corrupto. Filho, não use droga, e o pai fica fumando na frente do filho. Filho, não seja isso, e o pai é, e a mãe é, a tia é. Então, a criança, o inconsciente, ele aprende por ouvir, por acreditar, por sentir no corpo, por ver exemplos, porque não adianta nada uma mãe dizer, filho, cigarro é uma porcaria, com um cigarro na boca. O exemplo vale muito mais. Então, a grande deformação do caráter do ser adulto e do ser adolescente começou lá na infância. O você é burro, o você é inútil, você não vale nada, você não devia ter nascido. Eu queria ter tido uma menina e não um menino. Eu não queria ter tido filho, você veio por acidente. Você deixa cair um copo, a sua mãe primeiro vai ver se o copo se machucou, em vez de ver se você está machucado. É aquele pai, mãe ou professor que você comete um erro, ele dá mais valor para o erro e na bronca que vai dar para você do que ensinar o certo. Mas sabe por quê? Porque ele também não aprendeu. Ninguém dá o que não tem. Os pais aprenderam com os avós, que aprenderam com os bisavós, e essa desgraça vai passando de geração em geração. E já está na hora de você refletir e começar a educar de modo diferente os seus filhos. Para de diminuir. Mas não é para corrigir, tem que deixar fazer o que quer, tá destruindo a casa, não é para parar, não é para ter limite. Eu não estou falando isso. Eu estou falando para você dar limites com educação, para você dar limites com amor, sem diminuir, sem xingar, sem diminuir o potencial daquela criança. Nunca dê uma bronca, nunca fale alguma coisa diminuindo o potencial daquela criança e sim reforçando que ela pode melhorar. Ela está fazendo errado, mas pode melhorar. E para você também isso vale. Para você que acha que é muito difícil melhorar, mudar, saiba que o melhor terapeuta de uma pessoa é ela própria. Nós somos os maiores especialistas na gente. O maior especialista em mim sou eu. Só que tem coisas que eu não enxergo em mim. Os outros enxergam. E aí,
Muitas vezes as pessoas vêm falar com a gente sobre algum aspecto que elas não gostam no nosso comportamento, vêm falar da mesma maneira que aquela mãe que xinga o filho. Já vem dando patada. E não é com patada que se corrige. Se corrige com conselhos amorosos, com orientação. E é esse recado que eu quero deixar para você. Vamos programar melhor esse HD, esse cartão de memória que está na cabeça das crianças. Vamos cuidar de falar palavras que abençoem e não amaldiçoem as crianças. Palavras de alegria e não de tristeza. Palavras e atitudes de bondade e não de maldade contra as crianças. Meu nome é Marcos, eu sou terapeuta holístico, esse é o canal Terapia e você vai ter sempre vídeos novos para a gente estar discutindo algum assunto. Eu sou terapeuta holístico e tenho mais de 12 especializações na área da saúde física e mental. E foi um prazer estar com você. Até o próximo vídeo.